vai ter momentos na tua vida que você não vai entender o porquê daquilo. É como se você dissesse assim, ó, essa situação está confusa para mim, não faz sentido nenhum para mim. Mas Deus deve ter um propósito com isso, só que isso está além do meu entendimento. Você precisa chegar a isso e a dizer assim, Deus deve ter um propósito nessa situação, mas isso está além do que eu consigo entender. Você já chegou numa situação onde tudo parece não fazer sentido e você está no lugar errado e está fazendo coisa errada? Você pode estar no centro da vontade do Senhor, mas não fazer sentido nenhum. Você está bem certinho no centro da vontade do Senhor, mas a situação é tão confusa, os dias são tão maus, as pressões são tão grandes que você está confuso e você acha que não está na vontade de Deus. E nós precisamos, isso que nós fazemos diariamente, de ler as Escrituras, nos rendermos a Deus, cantarolar durante o dia, quando você tem a oportunidade, Deus, tu é bom, tu és fiel, orar no Espírito, isso vai afofando teu coração para esses momentos onde não faz sentido nenhum, Deus está te guiando e você confia nele. Você é capaz de olhar e dizer assim, não faz sentido nenhum, e parece que você errou o caminho de Deus. Se nós olhássemos bem, Jacó no deserto, dormindo num travesseiro de pedra, ele errou a vontade do Senhor. Amém? Concorda? Fugido da família, longe dos pais, brigado, amém? Roubou o direito de primogenitura, brigou com o filho queria, o irmão queria matar ele, foge, amém? Dorme no meio do deserto e dormindo num travesseiro de pedra. Naquela situação, nós, humanamente falamos, jamais podemos dizer assim, ele está no centro da vontade de Deus. Amém? Se você disser isso é porque você, amém, você está mentindo e viu a segunda parte da história. Se nós estivéssemos na situação de Jacó, tendo brigado com a família, fugido, no deserto, e ele diz uma coisa, passei por esse val sem nada, ele estava sem nada. Lembra que ele disse, agora estou voltando com 2 bandos, eu fui sem nada, no deserto, num travesseiro de pedra. É impossível eu estar no meio da vontade do Senhor, mas na verdade ele estava bem no centro da vontade do Senhor. Ao ponto de Deus se revelar para ele naquele lugar e dizer assim, e ele disse assim, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Então, o meu segundo ponto nessa manhã para vocês é desenvolve um coração puro, o suficiente de adorador e tenro e tratado por Deus, para nos momentos onde você menos... Não faz sentido nenhum, não tem lógica nenhuma onde você está, você deve ter errado o alvo. Você ainda assim poder entender, Deus deve ter um propósito com tudo isso. Deus não faz a gente vir até aqui simplesmente para vir até aqui. Amém? Na nossa vida. Deus me fez passar por mundos e fundos e me trouxe até aqui simplesmente porque era o que Ele queria para mim, vir até aqui. Amém? Não, Deus continua tendo propósito. E um coração de rendição a Deus e adoração, Ele vai admitir em alguns momentos, Ele vai dizer assim, tudo o que eu estou vivendo não faz sentido nenhum. Está além do meu entendimento, mas eu sei em quem eu creio, Deus está no controle. E Deus deve ter um propósito com isso. Amém? Teve alguns momentos na nossa caminhada com família que eu tive que tomar algumas decisões e que não fazia sentido nenhum. E você questiona por quê, por que disso, por que daquilo. E você toma a decisão. E você não entende todo o porquê, e você simplesmente confia em Deus, porque Deus sempre é fiel e bom. Amém? Amém. E tem coisas que hoje eu estava pensando, tem decisões que eu tomei há 15 anos atrás, que hoje eu estou entendendo por que eu tomei. E eu digo assim, graças a Deus que eu tomei. Que lá naquela hora não fazia sentido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus continua com a mão dele sobre a tua vida. Amém?
Não deixa os dias maus ofuscarem a tua lógica e você começar a bater o pino e achar que você está fora da vontade de Deus, porque Deus te abandonou e Deus não está contigo. Deus está contigo. Amém? E eu oro para que Deus, nesse meio desse, às vezes, deserto que você vive, nesse meio da situação, deitado num travesseiro de pedra, desconfortável como você esteja, que você possa ter a seguinte revelação: Deus está nesse lugar e eu não fazia ideia. E Ele tem um plano. Essa situação toda tem um propósito para Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. E meu terceiro ponto para mim concluir. Vamos abrir 1 Samuel. Deus te deu um coração molezinho, meu irmão. Senhor, não deixe esse coração ficar endurecido com a soberba, com a arrogância. Eu sei mais. Dá-me um coração humilde, tenro. Amém? Nós precisamos, uma das coisas que você vai ter que aprender, meus irmãos. Isso eu aprendi de alguém, na verdade, é uma ilustração. Tem momentos onde a tempestade é tão confusa e o piloto de avião, ele precisa confiar nos instrumentos, porque os sentidos deles, para ele, o avião está de cabeça para baixo. E se ele for seguir o sentido dele, ele vai fazer uma manobra e ele vai se dar mal. O instrumento está dizendo, tu está bem, segue. Eu falei, não, mas eu não sinto que eu estou bem, eu preciso mudar. Amém? Eu vi uma cena de um... Às vezes a gente olha um filme, eu gosto, tem algumas cenas que descrevem um pouco. Para mim são parábolas de uma pessoa sendo orientada, um expert, um agente especial, ele conhecia o que estava acontecendo. Ele diz, não te preocupa que aquela pessoa que está com esse carrinho de limpeza no meio do aeroporto, ele não é um adversário, não é inimigo. Ele sabia, não te preocupa. Mas a pessoa estava tão com medo. Ele vai puxar a arma, ele vai vir contra mim. E ele se expôs, e aí que ele entregou a... Se ele tivesse confiado, e meus irmãos, nós precisamos confiar na voz de Deus nessa hora. Não faz movimentos simplesmente porque você sente ou não. Confie em Deus. Amém? Se eu puder ajudar você, mantenha o teu coração bem fofinho. Deus é bom e Deus é sempre fiel. Amém? Você imagina, você está pilotando um avião no meio de uma tempestade, que você perdeu o sentido de onde você está. O instrumento está dizendo, segue no rumo, não faz nenhum movimento. Mas você sente que está errado, e aí você segue. Amém? Onde nós erramos. Deus está contigo. Amém? Deus está comigo. Nós estamos andando bem. Glória a Deus. Amém? 1 Samuel 16, que é o texto que nós vamos encerrar nessa manhã. Acharam 1 Samuel 16? 1 Samuel 16, versículo 14. Tendo-se retirado Saul, o Espírito do Senhor da parte... O Saul estava sendo atormentado por espíritos ruins, porque ele desobedeceu a Deus. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno te atormenta, enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa.
será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e tu te achará melhor. Disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, no caso, harpa, e é forte e valente, homem de guerra. Meu irmão, só uma paradinha aqui. Tocador de harpa e homem de guerra não combinam na minha cabeça. Amém? Amém? Nem pensar. Amém? Ou você vai tocar harpa, ou você vai ser um músico, ou você vai para a guerra. Amém? Amém? Nós somos assim. O cara é um músico, dedicado à música. Ok? Ele faz canções, toca harpa, meu irmão. Telim, telim, telim. A harpa, na verdade, nós temos essa noção, né? As pessoas tocam harpa. Às vezes as pessoas falam dos anjinhos no céu, né? Tocando harpa, né? Amém. O cara tocava harpa e decepava a cabeça de Golias. Amém. Como você põe essas duas coisas juntas? Eu trago isso para os irmãos, exatamente porque às vezes, quando Deus fala conosco, Ele dá uma palavra direta para você, faz isso. Tá? Palavra clara. Às vezes, Ele nos fala, como eu disse, Ele nos move pela nuvem, você segue a nuvem, você não sabe o que é que está acontecendo. Eu não tenho uma instrução clara, mas você segue a presença dEle. Deus te move no teu coração. Mas às vezes, para mim, Deus dá um texto. Eu me lembro que logo no início da pandemia, Deus me deu alguns textos do que estava acontecendo. Mas uma das coisas que também Deus faz, e eu queria concluir com isso, é que às vezes, para momentos da nossa vida e períodos e o ano que nós estamos vivendo, Deus mostra um personagem para nós, para dizer, esse é o tipo de vida que tu precisa ter para lidar com o ano que você vai ter. E é nesse sentido que eu queria trazer. Essa combinação é o que nós vamos precisar para esse ano. Essa é o que eu creio que Deus está trazendo. E seguindo naquela palavra de Atos 13, eu achei Davi um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que Davi tinha? Davi tinha um período de guerra intensa, e meus irmãos, nós estamos vivendo dias maus. Nós não podemos baixar a guarda, nós temos que ter um espírito de guerreiro nessa hora e não aliviar, amém? Você vai ter que resistir, você vai ter que lutar, você vai ter que falar o que tem que falar, você vai ter que se posicionar, você vai ter que lutar, amém? Amém? Só que o que fazia de Davi um homem bem-sucedido na guerra é o que ele fazia quando não estava em guerra, em adoração a Deus. E essa combinação, às vezes, me parece que está faltando na nossa vida, que nós somos guerreiros, né? E nós queremos resolver os problemas, ir atrás, e esquecemos de o que nos faz um guerreiro no reino de Deus, é exatamente ser fortalecidos no Senhor primeiro. Para que você possa resistir no dia mal, você tem que estar bem com Deus. O que é uma pessoa fortalecida no Senhor, que adora a Deus, que é firmado nele? É uma pessoa que gasta tempo com Deus. Ele é um adorador, ele é uma pessoa que adora. Se você olha a vida de Davi, os salmos, a grande maioria dos salmos foi ele que escolheu. Salmos de adoração, salmos de oração, salmos de louvor, de júbilo, de amor, é uma demonstração do amor que ele tinha por Deus. Como uma pessoa dessa saiu um ótimo guerreiro desse, quando a nação toda estava tremendo as pernas, o que tocava harpa foi enfrentar o Golias. Se você olha esse texto, e é uma sequência bem interessante, porque se você olha aqui, eles chamaram Davi, né?
Versículo 23 do capítulo 16 diz assim: e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então, imagina a cena. Saul, o rei de Israel, atormentado. Ele abandonou a Deus, largou tudo. Davi foi escolhido para estar na presença dele e está ali. O que ele está fazendo? Ele é um adorador. Ele fazia isso toda hora. Os salmos todos que ele escreveu, estava dedilhando, tomava ar e dedilhava. Então Saul sentiu alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava. Olha o poder espiritual que Davi tinha. Amém. Sede fortalecidos no Senhor. A nossa luta não é contra sangue e carne, não é num nível natural que nós estamos lidando. Nós vamos lidar. A guerra espiritual, ela vai ter consequências no mundo natural, e nós precisamos ser fortes para lidar com os dias maus que nós estamos lidando. Mas, meus irmãos, a força e a estratégia para lidar com o que nós estamos lidando só pode vir da nossa caminhada com Deus diária, da nossa adoração e da nossa vida no altar e do nosso amor que nós temos por Deus. O que nós muitas vezes vemos é um ou outro, e nós somos expert nisso. Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Eu sou do caráter, eu sou do carisma. Não, é tudo. Nós temos os dois lados, é importante. Não, eu vou me dedicar só à música e à harpa. Não. A minha sugestão para você é que nos dias maus que nós estamos vivendo, nós vamos precisar as duas características. E eu sugiro para os irmãos, se você quiser saber como vai ser o ano que nós vamos viver, lembra de Davi. Davi tinha uma vida intensa nos bastidores com Deus e tinha uma vida intensa e tinha que lutar. Amém. A maior parte da vida dele ele passou lutando. É ou não é verdade? Dá uma análise na vida de Davi. E eu comecei a pensar nisso. Olha a vida de Davi. Ele não tinha paz nem descanso. Ele estava brigando com o urso e o leão, quando era guri, ok? É o urso e o leão atacando o rebanho do pai dele. Ele estava lá, se arranhando todo. Amém. Aí ele vai para casa e descobre que estão elegendo um rei e deixaram ele de fora. Amém. Ele está brigando com rejeição interna, ele está lidando com tudo. Aí ele chega, ele é escolhido por Saul, Saul tem inveja dele, daí Saul quer matar ele. Amém. Aí ele vai para o inimigo quer matar ele. Amém. Aí os amigos dele querem matar ele, como nós lemos também no episódio de Ziclag, os amigos mais íntimos dele queriam o rim dele. Amém. Nem os inimigos dele queriam ele mais. Amém. Mas aí o que ele diz? Ele se reanimou no Senhor, ele se reanimava no Senhor, ele tinha essa virtude que ele ganhava, que é sede fortalecido no Senhor. Amém? E na força do seu poder, para poder resistir no dia mau, resistir às ciladas, resistir às pressões, resistir aos ataques do inimigo, resistir ao mundo que nós estamos vivendo, as mentiras, a confusão, amém? O ataque sutil, correto ou não, aquele que vem abaixo da cintura, amém? Ilegal, o inimigo é campeão de fazer isso, amém? Às vezes a gente acha que a gente está numa luta com um juiz, boxe, não pode dar abaixo da cintura, senão você vai ser desqualificado. O inimigo dá abaixo da cintura, direto em nós. Amém? Não adianta chamar. Amém? Você tem que estar preparado. Ele não joga limpo, o inimigo não joga limpo. Se você achar, tudo bem, Deus me chamou, tem guerra e vai ser jogo limpo. Não vai ser jogo limpo. O inimigo veio roubar, matar e destruir. Nós precisamos acordar para essa realidade. Nós não podemos viver com a nossa baixa guarda. Amém? Eu vou ficar... Amém? Pessoal, nós vamos apanhar. Nós precisamos discernir os dias. Os dias são maus. Amém? Por essa razão, não vos torneis insensatos. Não vos torneis necios. Procura conhecer a vontade. Te enche do Espírito. Paulo está alertando. A palavra de Deus nos alerta. Os dias são maus. Sejam fortes no Senhor. Então, quando nós ouvimos essa palavra, o que nós temos? Nós temos que ser fortes no Senhor. Amém? Nós temos que fazer o que faz. E que é isso? Arraigados e alicerçados nessa obra de Deus, nessa nossa vida no altar. De adoração. O lado adorador nosso. Amém?
tem que estar intacto. Nós temos que ter o nosso lugar diário de dizer o Senhor é fiel. O aroma tem que subir no altar continuamente. Amém? Incenso, sacrifício, Deus é tudo. Louvor, adoração, no meio do caos, na pior situação. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus tem tudo. Ele pode todas as coisas, não há nada impossível ao nosso Deus. Amém? A nossa fé intacta. Para que nós possamos operar no dia mau. Não adianta você querer só ser o adorador. Ó, pessoal, eu vou ser o adorador, vocês lutam lá. Não tem, está sobrando para todo mundo agora, meu irmão. Amém? Todo mundo vai ter que ter um pouquinho desse espírito de lutar e de resistir. Então, o meu coração é isso. Para você tentar discernir o ano e os dias que estão diante de nós, identifica com essa vida do Davi. Ele viveu em guerra. Aí quando ele voltava, metade da tribo de Israel reconhecia ele, então ele brigava, 12 contra 2. Aí depois, deu aquele problema que ele foi perseguido, foi fugido, amém? Eu não sei, ele no final da vida, ele deve ter arranjado descanso, eu acho, né? Amém? Ele passou o tempo brigando. Sabe o que estava acontecendo? Deus estava estabelecendo o governo dele ali, amém? Tinha muito inimigo, tinha muita coisa fora do lugar, tinha muita coisa fora, amém? E um homem, segundo o coração dele, estava disposto a andar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus e lutar e defender os planos de Deus na terra. Amém? Até que, no final, ele dizia assim, agora eu quero construir a casa. Tal era o coração dele de amor a Deus, que ele dizia, eu quero construir a casa de Deus agora. E Deus disse, não, tu é um homem de guerra. Amém? Derramou muito sangue. Tu fez a tua parte, tu precisava defender esse território e preparar para isso. E aí o que acontece? Deus diz, eu dei descanso para os inimigos, dos teus inimigos para o teu filho. O teu filho vai poder construir. Porque vai ter um tempo de paz que vem diante dele. E eu queria, amém, não estragar um pouco a brincadeira de vocês, mas nós estamos longe de ter tempos de paz diante de nós. Amém? A minha leitura para a igreja, para nós nessa hora, é que nós estamos vivendo essa vida de Davi. Esse é o personagem que Deus tem falado comigo, que é um homem de guerra, é um homem valente. Amém? É um homem de lutas. Nós vamos ter lutas pela frente. Mas a maneira que você tem que ter, te acostuma com essa realidade. Essa é a nossa vida. Nós fomos ungidos para esse momento. Amém? Só que como você se prepara para a guerra, toca a harpa, tem que aprender a tocar a harpa, meu irmão. Amém? É o teu lugar. Como pode um homem com um coração mole, que se derretia para Deus, decepava a cabeça do Golias? Como pode isso? E é exatamente esse o segredo. Um coração totalmente tenro e devoto a Deus. Que às vezes as pessoas dizem assim, ele ama a Deus de todo o coração. E a pessoa assim, esse cara não vai para a guerra nunca. Não, esse cara, ele se transformava no meio da situação, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele era ungido por Deus para lidar as batalhas que Deus tinha colocado diante dele. Ama a Deus de todo o coração. Seja um adorador, seja aquela pessoa que diz assim, Deus é tudo para mim. Amém? Eu amo a Deus de todo o meu coração. Amém, Ele morreu por mim. Amém? Ele me ama, Ele é o meu Deus, Ele é a fonte da minha vida. Amém? E isso vai te fazer despertar em você alguns instintos selvagens, porque tem um inimigo que vem matar, roubar e destruir, e nós precisamos defender nossas casas, defender o que Deus tem para nós nessa hora. As portas do inferno não vão resistir, não vão prevalecer. Elas vão rugir na porta, elas vão bater, elas vão tentar segurar, mas Deus vai levantar uma igreja gloriosa nessa hora. Amém? Deus vai levantar uma igreja gloriosa de pessoas, homens e mulheres, que vão viver essa vida no altar de adoração, mas são capazes de defender e de puxar da espada e defender o que Deus tem a fazer. E nós estamos falando, claro, espiritualmente, mas naturalmente existem coisas que têm que ser feitas também. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Faz sentido para os irmãos?
Então eu queria sugerir, às vezes, não é um texto de um cenário, mas eu queria dar um personagem para você olhar essa característica de Davi e tentar posicionar você como você tem que estar posicionado. São virtudes que eu creio que nós precisamos desenvolver nessa hora. Um adorador a Deus, amém. E um guerreiro. E é o que ele diz aqui, a palavra de Deus diz. É impressionante essa descrição. A Bíblia fala assim, lá em Atos 13, Deus achou Davi um homem segundo o coração de Deus, ou seja, ele tinha as características de alguém que ia ter condições de levar adiante toda a vontade de Deus. E as características desse homem, ele sabia tocar, ele era um homem forte e valente. Não é hora de ser tímido, não é hora de ficar amedrontado, de ter medo, amém? De achar que o mundo vai acabar e nós estamos coitadinhos de nós. Não é hora de fazer isso, é hora de ser destemido, amém? Forte no Senhor, amém? Homem de guerra, amém? Homem de guerra. Sisudo em palavras. Sabe o que é sisudo em palavras? Ele usava bem as palavras, ele não era desbocado, ele era sábio no uso das palavras. Ele era bonito, amém? Então isso é um extra. Amém? Oh Deus, eu topo as outras coisas, mas eu também quero o bonito também. Amém. Todos nós somos bonitos para Deus. Os homens que dizem ao contrário. Nós somos. Amém. Agora alguém aí desenvolveu um computador, um produto de beleza, e eles dizem que tu é bonito e tu não é. Amém. Tipo assim. E normalmente quem faz isso são as pessoas mais feias que tem, né? Não tem gente feia nessa brincadeira. Amém, meus irmãos? Essa era a hora de você rir. Pô, amém? Essa é a hora de você rir, foi uma piadinha. E aí, a descrição mais importante: o Senhor é com ele. Deus, amém, Deus é com ele no que ele faz. Então, se eu puder desafiar os irmãos, procura ter essas virtudes no teu coração. Te identifica no momento que nós vamos ter lutas pela frente. Então, como eu estava dizendo, a pessoa passou, acho que a vida toda lutando, né? E no final, ele disse, como eu não vou poder construir a casa de Deus, eu vou dar todos os recursos para Salomão fazer uma senhora casa. Essa foi a vida dele. O que Deus nos ajude nessa hora. Amém? Eu creio que é um personagem que Deus tem falado comigo e eu creio que são características que você vai precisar. Forte no Senhor, valente, homem de guerra. Mas é capaz de se derreter na presença de Deus, se prostrar em adoração, amém? Se humilhar na frente do povo todo para dançar e celebrar a arca da presença do Senhor. Amém. E que as pessoas desprezaram ele, a esposa dele desprezou ele. E disse, que vergonha, que papelão é esse homem se fazendo desprezível diante dos homens por amor ao Deus dele. Amém. Esse era o homem que Deus amava. Então ame a Deus de todo o coração. Amém. Desenvolve, cresça na tua adoração, na tua devoção. Amém. Deus é tudo para nós. Desfruta da presença dEle. Amém. Lê as Escrituras, não porque alguém está mandando, porque, amém, Ele é pão, é vida para nós. Senta aos pés daquele que, amém, que ao você sentar aos pés de Cristo, você vai ser a marca dos pregos no pé dEle. Amém. Isso tem que tocar a nossa vida. E que o Senhor, então, te faça esse homem, esse coração, amém, fofo, mole, rendido, cada vez mais. Um homem e uma mulher que ama a Deus. E que Deus te dê essa capacidade, amém, e desenvolva em você valor para lutar e defender e andar naquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. São características que parecem incompatíveis, não é verdade, meus irmãos? Não sei se você, para mim, amém. Depois que ele tocou a harpa e o Espírito ia embora, sabe qual é o próximo capítulo? Golias. Então, olha só.
tocando a harpinha dele. Adorando a Deus, prostrado, cantando. Amém? Deus, como eu te amo. Compondo salmos. Golias bate na porta da nação. Puf. Por alguma razão, a nação toda tremendo de medo, Saul tremendo de medo, todo mundo com medo, atormentado por isso. Por alguma razão, o homem segundo o coração de Deus, por sorte, foi mandado pelo pai levar um lanchezinho para os irmãos. Você percebe o coração tenro, ele move você em situações que você acha, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar cuidando do meu rebanho, me botaram aqui numa fria agora. Todas as coisas têm um plano de Deus. O teu coração de adorador vai te posicionar em lugares que talvez você não iria, mas é onde Deus quer que você esteja. Reconhece a Deus. E aí esse homem, que estava tocando harpa, e que foi desprezado por todos eles, desprezado por Golias, desprezado por Saul, desprezado pelos irmãos, dizendo assim, é quase que podiam dizer assim, o tocador de harpa lá, o Davizinho, vai cuidar dos teus rebanhozinhos lá, né? Vai tocar a harpinha lá no palácio. Esse homem parece que se transforma, o Espírito do Senhor vem sobre ele. Por quê? Porque ele é um adorador, ele tem um coração rendido. Deus unge esse homem, e ele passa por cima de todo mundo e diz, quem é esse incircunciso? Amém. Que transformação. O cara prostrado aos pés. Salmos, lembra ele? Ele adorando, quando eu contemplo os céus, obra de tuas mãos, que é o homem para que dele te lembres. E ele começa a adorar a Deus, e adorar a Deus, adorar a Deus. Amém. Ele deve chorar, cantar, compor. E aí, de uma hora para outra, ele enfrenta o Golias, ele diz assim, quem é esse incircunciso? Amém. Eu vou pegar ele pelas goelas. Amém. Eu vou dar uma lição para ele. Quem é ele para afrontar o Deus? Amém. Como você opera nessas duas posições? E eu quero sugerir para você, você só vai poder ter esse espírito para enfrentar o que nós temos que enfrentar, porque nós fazemos essa parte aqui. Essa é a razão. Porque nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o amor de Deus está arraigado dentro de nós, que você pode se levantar em momentos como ninguém está se levantando e vai se levantar, e você dizer assim, quem é esse incircunciso? Amém. E você faz o que Deus te manda fazer. E meu irmão, ele pegou o Golias disse para ele, quem é esse criancinha, esse ruivinho? Amém. Você percebe? O tocador de harpa. Ele disse assim, eu estou indo em nome do Senhor do Exército. Ele conhecia o Deus que ele servia. Pega a funda, acerta na cabeça, cai no chão. Ele disse assim, eu não estava sem espada, pega a espada do próprio Golias. Amém. Homem de guerra. Amém? Nós precisamos disso nessa hora. Amém? Nós não podemos, nessa hora, ficarmos acuados, sufocados pela pressão externa, porque maior é o Deus que há em nós. Amém? O inimigo vai tentar sufocar a semente que foi plantada do Evangelho em nós, e é nosso tempo de adoração, é nosso tempo na presença de Deus que vai fazer Cristo crescer em nós, para você se levantar nessa hora e dizer, quem é esse incircunciso que tem se levantado? Amém? Como assim? Como assim? Como assim? Amém? E as portas do inferno não vão prevalecer? Há uma igreja que avança, amém? Que não tem medo, amém? Que não fica acuada. A Bíblia fala dessa semente do Evangelho, que os prazeres do mundo, as concupiscências da carne, que sufocam, e as perseguições, e as coisas sufocam a semente. Amém? Que Deus nos liberte dessas coisas que estão sufocando, e que Deus te liberte, diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que o Senhor te renove nessa espírito, e que você tenha muitas vitórias nas tuas batalhas nesse ano. Amém? Enfrenta elas, em nome do Senhor, na força do Senhor.
Amém?